Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos trabalhar com o módulo 3 do setor 143. Anota direitinho aí para você não se confundir. O setor 143 é aquele que trabalha inicialmente a ecologia. E o módulo 3 é o módulo que vai tratar do assunto pirâmides ecológicas. Você observa aí uma imagem que representa os níveis tróficos no ambiente, num ecossistema, como por exemplo a savana africana. Então você vê os produtores na base da pirâmide, representado pelo capim, que são gramíneas. Você vê acima os consumidores primários, representados aí pelas zebras, e acima os consumidores secundários, animais carnívoros, representados pelos leões. É isso que é uma pirâmide, é uma representação gráfica daquilo que ocorre nos ecossistemas. A gente pode fazer uma definição das pirâmides ecológicas bastante simples, como essa que eu coloco para vocês aqui. São representações gráficas dos níveis tróficos das teias alimentares. A pirâmide ecológica, é legal você saber, ela foi concebida a partir de um gráfico de barras. Vamos imaginar que a gente tivesse um determinado ecossistema e nesse ecossistema nós tivéssemos ali um determinado número de produtores. Essa barra representa o número de determinado tipo de produtor que existe num determinado ecossistema. Essa outra barrinha, na cor verde, representa a quantidade de consumidores primários. Essa outra barrinha, ela representa a quantidade de consumidores secundários e, por último, essa barrinha menor representa a quantidade de consumidores terciários, ok? Então isso é um gráfico chamado gráfico de barras, que representa, por exemplo, o número de indivíduos em cada nível trófico de um determinado ecossistema. Aí alguém olhou para isso e falou, olha, tá bacana, tá expressivo, dá para entender. Mas se a gente colocasse as barras na horizontal, será que não ficaria mais expressivo, mais visual, mais didático? E assim foi feito. As barrinhas foram colocadas na posição horizontal e foram centralizadas, como você pode observar. E aí, olhando para essa imagem, pensaram, olha, ficou melhor, ficou mais expressivo, ficou mais didático, vamos usar nessa posição. Qual é o padrão, portanto? O padrão é, a base da pirâmide sempre terá os produtores. Não importa, como a gente vai ver na sequência, se essa barrinha horizontal é a mais larga ou não. Não importa isso, ok? Não importa o tamanho dela, a barra de baixo sempre é a barra dos produtores. Oh, e pode faltar essa barra dos produtores numa pirâmide? Não, não pode, né? Porque um ecossistema ele não se sustenta se não tiver na sua base os organismos produtores, ok? Então na base sempre estarão os produtores e acima dos produtores e sucessivamente os consumidores primários, secundários, terciários. Aí vira alguém e fala, oh, mas espera aí, eu não estou vendo aí os decompositores, por quê? Bom, aí já é uma questão de convenção. Por convenção, a gente não representa os decompositores numa pirâmide. Você pode procurar nos exercícios do material, nos vestibulares, que você não vai encontrar um exercício, uma teoria que traga no ensino médio a barra dos decompositores. Mas ela pode ser colocada, mas se ela for colocada, ela vai manter a posição original. Lembra que foi a partir de um gráfico de barras que a pirâmide foi concebida. E lá no gráfico de barras, as barras estavam na vertical. Os decompositores, por orientação dos ecólogos, devem ter a barra mantida na posição vertical. Qual é o motivo disso? O motivo é que os decompositores, eles estão de uma maneira ou de outra ligados a todos os níveis tróficos. Por exemplo, os decompositores, eles recebem matéria e energia dos produtores, dos consumidores primários, dos secundários, dos terciários, de todos os níveis tróficos. Portanto, acredita-se que a melhor representação para a barra dos decompositores, caso ela seja colocada na pirâmide, é a posição vertical. Tá ok? Mas depois, na hora de fazer a tarefa, vocês confirmam isso que eu falei para vocês. Normalmente, essa barrinha ela não aparece nos exercícios que vocês vão fazer. Portanto, não há preocupação. O que eu estou passando para vocês é apenas o conhecimento
de que ela pode ser colocada eventualmente, mas ela deve ser colocada na posição vertical, como era na origem do gráfico de barras. Ok? Bom, as pirâmides ecológicas, elas podem representar 3 parâmetros diferentes nos ecossistemas. Quais são eles? Provavelmente muitos de vocês já até sabem do que eu estou falando, né? A pirâmide de números, a pirâmide de biomassas e a pirâmide de energia. São esses 3 parâmetros que podem ser representados. Em outras palavras, existem 3 tipos diferentes de pirâmides de acordo com aquilo que essa pirâmide expressa. A gente vai começar a nossa descrição dos tipos de pirâmides falando da chamada pirâmide de números, que é a primeira pirâmide que a gente vai abordar com vocês, ok? A pirâmide de números, como o próprio nome está dizendo, ela representa o número de indivíduos que existe em cada nível trófico. Vamos para um exemplo, para vocês me entenderem. Vamos supor que nós tenhamos num determinado ecossistema uma quantidade de plantas. Vamos supor que a largura dessa barra que representa as plantas signifique 1000 plantas. Essas 1000 plantas, elas vão servir de alimento para uma determinada quantidade de consumidores primários. No caso aí do exemplo, as capivaras. A gente pode imaginar que a quantidade de capivaras é menor do que 1000, certo? Então poderiam ser ali 100 capivaras. Portanto, a barra que representa o número de capivaras vai ser menor do que a barra que representa o número de plantas. E essas capivaras, por sua vez, podem servir de alimento para as onças desse mesmo ambiente, desse mesmo ecossistema. E certamente 100 capivaras vão servir de alimento para uma quantidade menor de onças, por exemplo, 10 onças. Por isso a leitura que a gente faz de uma pirâmide de números é mais ou menos essa. Uma quantidade maior de plantas, um número maior de plantas, alimenta um número menor de capivaras, que por sua vez alimenta um número menor ainda de onças. O que você percebe? Você percebe que nós estamos tratando de cadeias alimentares, ou de uma teia alimentar. A cadeia é um caminho de uma teia alimentar, certo? Essa forma que vocês estão vendo aí, a gente chama de forma direta. Pirâmide de forma direta é aquela que tem a base mais larga e o ápice mais estreito. Essa forma de pirâmide, chamada pirâmide direta, ela é típica de relação ecológica de predatismo. Quando os organismos envolvidos no exemplo são predadores e presas. Quando o predatismo é a relação ecológica envolvida. Então vejam, as capivaras, elas matam e devoram as plantas, das quais elas se alimentam. Portanto, as capivaras são predadoras de plantas. Se você achar estranho falar isso, né, que a capivara é predadora de planta, você pode usar o termo herbivorismo. Herbivorismo é uma variedade de predatismo que envolve presa de natureza vegetal, ok? E a onça, ela é predadora da capivara. Aí eu acho que não há nenhuma dúvida, né? Todo mundo concorda que as onças são animais predadores. Aí por que a pirâmide vai ter esse formato direto, né? De base larga e ápice estreito? Porque pensa comigo, predador e presa. Quem tem tamanho maior geralmente? Não é o predador? O predador geralmente é um organismo maior do que a sua presa, visto que o predador tem que dominar e devorar a presa. Portanto, não é comum que os predadores sejam menores do que as presas. É comum que os predadores tenham um tamanho maior que as suas presas. E, consequentemente, um predador precisa de um número de presas maior para se alimentar. Ok? Como a presa é pequenininha, o predador é grandão, uma presa é insuficiente para um predador. Esse predador precisa de várias presas. Deu para entender essa ideia? Eu tenho uma quantidade maior de presas para uma quantidade menor de predadores. Aí eu tenho uma quantidade maior de presas para uma quantidade menor de predadores. Percebeu? Sempre que a sua cadeia alimentar ou a sua teia tiver uma relação de predatismo envolvida, normalmente a pirâmide vai ter forma direta, ou seja,
ela vai diminuindo o tamanho de cada barrinha. Legal? Você entendeu o raciocínio? Predador maior, tamanho maior que presa. Portanto, o número de presas tem que ser maior que o número de predadores. Bom, mas vamos para o segundo exemplo agora, em que essa pirâmide ela vai inverter. Nós temos a possibilidade de uma pirâmide de números ser completamente invertida. Inclusive, vale dizer que as pirâmides de números elas podem ter qualquer formato. Daqui a pouco eu te dou um exemplo comprovando isso. Vamos supor que nós tenhamos agora a seguinte situação. As plantas estão alimentando insetos. Esses insetos, eles não vão matar e devorar a planta. Eles vão se alimentar dela, sem matá-la. Aí você já começa a pensar, isso não é o que caracteriza o predatismo. Isso é o que caracteriza o parasitismo. Ok? Vai pensando aí. E por sua vez, esses insetos eles podem ter dentro deles uma grande quantidade de protozoários. E esses protozoários não necessariamente irão matar os insetos. Portanto, nós temos aí duas relações de parasitismo. Os insetos estão parasitando e não predando essas plantas. É claro que podem existir insetos que são predadores de plantas, mas vamos pegar um pulgão, que é um inseto bem pequenininho e que suga a seiva de uma planta. Ele é um inseto parasita. E dentro desse inseto, dentro desse pulgão, podem existir uma infinidade de protozoários parasitas desse pulgão. Aí a forma da pirâmide, como você viu, ela vai aparecer invertida. E qual é o motivo dessa inversão? É justamente a relação de parasitismo. Vamos na mesma linha de raciocínio da situação anterior. O parasita, ele se aloja no hospedeiro. Portanto, normalmente o parasita tem tamanho menor que o seu hospedeiro, o que significa que um hospedeiro pode abrigar vários parasitas, ok? Esses agora hospedeiros podem abrigar um número maior ainda de parasitas, perceberam? Então, quando a pirâmide ela se referir a cadeias ou a teias envolvendo a relação de parasitismo, como o parasita geralmente é menor do que o seu hospedeiro, um hospedeiro pode abrigar vários parasitas. Aí a pirâmide de números ela inverte, né? Ela fica com formato invertido. Aí algum tempo atrás, aqui na nossa aula, eu falei para vocês que as pirâmides de números elas podem ter qualquer formato. Como é que eu vou exemplificar isso para vocês? Bom, vamos imaginar aquela primeira cadeia que era capim, capivara, onça. Vamos emendar aquela cadeia com essa que está aparecendo na sua tela. Vamos emendar assim, vamos imaginar que esse inseto agora seja uma pulga, ok? A pulga suga sangue, é um inseto hematófago. E essa pulga, ela tem vários protozoários parasitas dentro dela. O que significa que a cadeia vai ficar capim, capivara, onça, pulga e protozoários parasitas da pulga. Captou? Vamos visualizar agora como é que vai ser essa pirâmide. Ó, ela vai começar larga, vai ter mais capim para menos capivara. Aí ela vai afinar de novo, mais capivara para menos onça, porque até aí é relação de predatismo, ok? Agora, se eu estou falando que a onça é parasitada por pulgas, eu tenho menos onças para mais pulgas. E se as pulgas são parasitadas pelos protozoários, eu tenho menos pulga e mais protozoário. Perceberam? Portanto, essa pirâmide que a gente fez da cadeia capim, capivara, onça, pulga e protozoários começou larga, afinou, afinou, alargou e alargou. Notou? Então a pirâmide está comprovando o que eu falei antes, a pirâmide de números ela pode ter qualquer forma, ok? Qualquer forma. Essa pirâmide a gente vai perceber, né? Vocês vão perceber na resolução de exercícios, é a pirâmide que tem uma frequência relativamente alta nos exercícios, mas é a pirâmide menos expressiva para os ecólogos. Digamos assim, de forma simples, é a pirâmide menos usada pelos ecólogos, é a que menos expressa a realidade. Por quê? Porque ela atribui o mesmo valor a todo mundo. Não importa o tamanho,
O que vale é o número de indivíduos. Por exemplo, se essa largura aqui representar 100 bactérias, 100 elefantes seriam representados por qual largura? Pela mesma, né? Pensou aí? Se essa largura aqui representar 100 bactérias, 100 elefantes serão representados pela mesma largura. Por quê? Porque a pirâmide está preocupada com o número de indivíduos e não com a biomassa ou a quantidade de energia desses indivíduos. Então ela atribui o mesmo valor a todo mundo. 100 elefantes vão ter a mesma largura que 100 bactérias. E a gente sabe muito bem que na natureza, uma coisa são 100 elefantes, outra coisa são 100 bactérias. Concorda? Ela é uma pirâmide que não tem forma definida, por isso que os vestibulares gostam de usar em exercício. Você tem que pensar, avaliar, ver qual é o melhor modelo. Então ela é útil para testar o seu raciocínio, mas na prática ela é pouco utilizada por conta desse mesmo valor que ela dá aos diferentes organismos, né? Importando sim o número e não o tamanho ou qualquer outra coisa desses organismos. Deu para entender? Bom, as pirâmides mais utilizadas pelos ecólogos são as pirâmides de biomassas e a pirâmide de energia. Então vamos falar da pirâmide de biomassas primeiro. Ela representa a quantidade de biomassa. O que é a biomassa, Roma? A biomassa é a quantidade de matéria orgânica que tem no nível trófico. Eu não sei vocês, mas eu tinha uma certa dificuldade com essa ideia de biomassa. Então eu queria trabalhar um pouquinho esse conceito com vocês. Vamos lá, vamos junto. Biomassa, bio, vida, massa, matéria. Como é que a gente quantifica a matéria? Avaliando o peso. A gente fala peso, mas sabe que na física é massa e coisa e tal. Então você imagina uma sala de aula, que é uma imagem que está aí na cabeça de vocês, né? Vocês não estão agora numa sala de aula, mas vocês já passaram por uma e se tudo der certo, voltaremos para ela. Imagina então uma sala de aula. Eu quero saber a biomassa de alunos que tem nessa sala de aula. O que eu preciso? De uma balança. Eu vou colocar cada um nessa balança, vou quantificar a massa de cada um, vou somar a massa de todo mundo e vou dizer, olha, a biomassa de seres humanos dessa sala de aula é de tanto. Na natureza, vai na mesma linha de raciocínio. Qual é a biomassa de produtores que tem no ecossistema? É o peso de todos os produtores daquele ecossistema, a massa de todos os produtores daquele ecossistema. Qual a biomassa de consumidores primários? É a massa, o peso de todos os consumidores primários daquele ecossistema. Alguém com certa razão pode dizer assim, Roma, mas como é que eu vou quantificar isso? Né? Eu vou arrancar a árvore, pesar, depois eu ponho a árvore lá no local? Não dá certo isso, né? Eu vou ter que capturar todos os animais e fazer essa pesagem? Então, é para isso que a gente dispõe dos modelos matemáticos, né? A estatística está muito ligada à ecologia, você não faz ideia como, porque são esses modelos matemáticos fornecidos pela estatística é que vão nos dar essas respostas, né? Vão fazer a quantificação por modelos. Numa determinada área de 1 metro quadrado, nós temos uma certa massa de produtores, de consumidores primários, extrapolando isso para todo o ecossistema, o resultado é esse. Então são modelos matemáticos que serão usados para fazer essa quantificação. A gente faz uma estimativa, não precisa ser exata, né? Pode ser aproximada do que nós temos de biomassa em cada nível trófico. Importante você entender isso. A biomassa é a quantidade de matéria orgânica. E matéria orgânica é ser vivo. Só que nesse caso das pirâmides de biomassas, essas biomassas estão separadas por nível trófico. Então vamos lá, vamos a um exemplo. Nós temos aqui uma certa biomassa de plantas. Certamente essa biomassa de plantas será maior do que a biomassa de consumidores primários. No caso, exemplificados pelos insetos. A biomassa de plantas é maior do que a biomassa de insetos, porque para pensar, toda a biomassa, tudo aquilo que compõe o corpo dos insetos veio do alimento que eles consumiram. Você já deve ter ouvido a expressão, nós somos o que nós comemos, né? Então, os insetos não são diferentes de nós, eles são consumidores como nós. Portanto, toda a biomassa dos insetos veio das plantas, com perdas. Porque não é toda a biomassa de um nível trófico que passa para o nível trófico seguinte. E além disso, como a gente vai ver no final dessa aula, parte daquilo que passa é consumido pelo próprio nível trófico na sua sobrevivência. Então a biomassa diminui. Se a gente considerar que esses insetos estão fornecendo matéria
para os protozoários parasitas, a biomassa de protozoários parasitas, que estão representando os consumidores secundários desse ecossistema, será menor também. Quer dizer o seguinte, pirâmide de biomassas tem forma direta, ok? Pirâmide de biomassas tem forma direta, como vocês estão vendo aí. Eu preciso de mais biomassa para menos biomassa, mais biomassa para menos biomassa e assim sucessivamente. Tudo bem? Aí vira alguém e fala assim, oh, mas parece que eu já ouvi falar de uma pirâmide de biomassas que é invertida. Ela tem a base estreita e o nível seguinte é mais largo. É verdade isso? É possível? Então, é possível, só que de uma forma muito restrita. Então vamos começar. Em qual ecossistema, terrestre ou aquático, é possível essa inversão? Respondeu certo quem falou? Aquático. Ambiente terrestre não. Portanto, se um exercício estiver falando de cerrado, caatinga, floresta, ambiente terrestre, a pirâmide vai ser essa que você está vendo, a de biomassa. Não pode ser diferente. Vai ter sempre produtores em maior quantidade em termos de biomassa do que consumidores primários, do que consumidores secundários e assim sucessivamente, ok? Se for terrestre, é impossível que essa pirâmide de biomassas apareça com outro formato. Mas se for no ambiente aquático, ela pode aparecer. E aí envolvendo quais níveis tróficos? Porque não são todos os níveis tróficos que serão invertidos. O primeiro, o nível dos produtores, e o segundo, o nível dos consumidores primários. Só esses dois níveis podem ter o tamanho invertido, ou seja, a base estreita e o próximo nível mais largo, ok? Aí eu pergunto, quem é que costuma ser produtor no ambiente aquático? Você lembra muito bem, né? Os principais produtores no ambiente aquático são as algas que compõem o fitoplâncton. Então é exatamente isso que você já deve ter ouvido falar aí ao longo da sua trajetória escolar, que uma pirâmide de biomassas que começa com fitoplâncton e que, portanto, é no ambiente aquático, ela pode ser invertida. O zooplâncton, ele pode ter uma biomassa momentaneamente maior do que o fitoplâncton. E aí nós falamos que a pirâmide de biomassas tem forma invertida, configurando uma exceção. Na realidade, é um momento, é uma possibilidade, não é uma coisa permanente. Então vamos entender isso aí. Primeira coisa que é importante lembrar a vocês é que o fitoplâncton, composto pelas algas, ele costuma ficar mais para cima na coluna de água. Pensa no ambiente aquático, a coluna de água, as algas ficam mais para cima, na chamada zona fótica, que é aquela onde a luz alcança. O zooplâncton, ele costuma ficar um pouco mais para baixo, até por conta de proteção e tudo mais, né? Muitos organismos do zooplâncton têm mobilidade, apesar de não vencerem as correntezas, por isso que eles são plâncton. Plâncton é aquela comunidade aquática que flutua e é arrastado pela água, como vocês já estudaram lá no módulo 1. Pois bem, todos os dias, mais de uma vez por dia, o zooplâncton se desloca para cima, fazendo o que a gente chama de migração vertical, e vai se alimentar do fitoplâncton. Feita essa alimentação, o zooplâncton volta para a sua região de conforto ali, que é a parte mais inferior da coluna de água, ok? Bom, imagine que isso acabou de acontecer. O zooplâncton se deslocou para cima, se alimentou do fitoplâncton e desceu. E a gente vai lá e coleta uma amostra de água em toda essa coluna do ambiente aquático. E nessa amostra virão o fitoplâncton e o zooplâncton. Em laboratório, nós separamos fito e zooplâncton e pesamos. Lembra? Para quantificar a biomassa, a gente pesa. Vamos falar o termo popular, né? Como a gente usa. Pesar, apesar de não ser. A gente vai colocar ali numa balança de precisão e vai quantificar a massa de fitoplâncton e de zooplâncton. Aí pensa comigo. O que vai ter acontecido com a massa de fitoplâncton que acabou de servir de alimento? Ela vai ter diminuído. O que vai ter acontecido com a massa de zooplâncton que acabou de se alimentar, está de barriguinha cheia? Ela vai ter aumentado. Então a pirâmide vai ficar momentaneamente assim. Se a gente esperar um pouco de tempo e for nesse mesmo local e fizer a mesma amostragem, ou seja, pegar fito e zooplâncton em toda a coluna de água, talvez essa situação já tenha voltado à normalidade.
Por quê? Porque o fitoplâncton ele se reproduz muito rapidamente. Em questão de horas, ele já recuperou a sua biomassa, ou seja, a biomassa de fitoplâncton, horas depois do zooplâncton ter se alimentado, já pode estar maior novamente do que a biomassa do zooplâncton. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que essa pirâmide não precisa ser assim, ela pode ser assim, ok? Então se alguém estiver aí pensando assim, ó, então pode aparecer uma pirâmide de biomassa do ambiente aquático com fitoplâncton maior que zooplâncton? Não só pode, como é o normal. É que essa situação que você está vendo é possível, ela não é nem permanente nem obrigatória. E eu vou repetir, depois separa o vídeo aí e anota o que eu falei, tá joia? Eu vou repetir o que eu falei sobre o porquê que isso é possível. O fitoplâncton possui elevada capacidade de reprodução e de renovação rápida de estoque, que é a quantidade. Entenderam? Vai lá, o fitoplâncton possui elevada capacidade de reprodução e de renovação rápida de estoque. Aí eu falei para vocês que isso não é possível no ambiente terrestre. Vamos fazer uma explicação rápida aqui do porquê. Vamos imaginar uma área de cerrado fechada, ok? Um ambiente fechado, ninguém entra, ninguém sai. E esse ambiente fechado, esse ecossistema em equilíbrio, tem produtores, consumidores primários, secundários, terciários e tudo mais. Imagine você que a gente vai lá nesse ecossistema e detona com os produtores, devasta a vegetação, motosserra, queimada, tudo que tem direito, ok? Nós diminuímos a quantidade de produtores, mas lembrem-se que ninguém entra, ninguém sai, então os consumidores ficaram lá. Aí eu te pergunto, uma semana depois, o que vai ter acontecido com esse ecossistema? Ele vai ter se recuperado já? Não, porque as plantas, que é o que predomina em ambiente terrestre, são os principais produtores, elas têm um tempo de regeneração, de crescimento, de renovação lento em comparação com o fitoplâncton, que são algas unicelulares, percebe isso? São algas unicelulares, são algas que têm uma divisão binária, uma cisciparidade, se renovam, se reproduzem com muita rapidez. Planta não, planta demora, tem que produzir a flor, o fruto, a semente germinar, a planta crescer. Esse ecossistema vai acabar, porque os animais não vão ter o que comer, os consumidores primários, e vão acabar morrendo. E morrendo os primários, morrem os secundários, morrem os terciários e assim sucessivamente. Entenderam? Um ecossistema terrestre não se sustenta com uma biomassa de produtores menor do que a biomassa de consumidores primários. O ecossistema aquático é possível porque a renovação do fitoplâncton é muito rápida. E o terceiro e último tipo de pirâmide é a pirâmide de energia. Essa pirâmide representa a quantidade de energia disponível em cada nível trófico. Essa pirâmide ela não pode aparecer invertida, ela não pode ter outro formato diferente desse que você está vendo. Base larga e ápice estreito, que é a forma chamada direta, não tem exceção. E por que não tem exceção? Porque não é possível um nível trófico, um ecossistema se sustentar com um nível trófico com uma quantidade de energia menor do que o nível trófico seguinte, uma vez que toda energia daquele nível trófico veio do anterior. Pensa comigo. Como que você vai ter uma quantidade maior de energia no zooplâncton do que a quantidade de energia do fitoplâncton que lhe forneceu energia? Não tem como, percebe? Então essa pirâmide ela não tem possibilidade alguma de ter formato diferente. Conclusão, o vestibular usa pouco essa pirâmide. Para pensar comigo. Eu vou perguntar assim para vocês, vou te dar um ecossistema, falar de uma cadeia nesse ecossistema e perguntar assim para vocês, qual pirâmide representa a energia nesse ecossistema? Eu te dou lá 3 opções, essa e outras 2 com formato diferente, com base larga, ápice mais largo ainda, ou então com base estreita. Não tem como, tem que ser essa figura que você está vendo. Portanto, em termos de vestibular, em termos de exercício, na prática do dia a dia escolar, essa pirâmide eu diria que é a menos cobrada, mas é lógico que para os ecólogos é a mais importante, é a mais expressiva. Percebe essa diferença entre o que o vestibular coloca e o que é importante para o ecólogo?
tá? O vestibular, ele usa a pirâmide de números por uma questão de raciocínio, você tem que deduzir, não tem como decorar. A pirâmide de energia e de biomassas são as mais importantes para os ecólogos. Falado? Bom, agora eu quero trocar uma ideia com vocês, tendo como base essa figura aqui, tá bom? A gente vai falar de uma coisa agora que pode trazer uma certa confusão aí para vocês, mas é importante que a gente discuta isso e esclareça. Vocês estão vendo aí uma pirâmide de energia, onde na base tem gramíneas, no nível dos consumidores primários, com uma quantidade de energia bem menor, tem os coelhos, e no nível dos consumidores secundários, as raposas, uma quantidade de energia bem menor ainda. Vamos parar por aí que já tá bom. Aí se eu perguntasse assim para vocês, quem tem mais energia, uma raposa ou um coelho? Talvez vocês me respondessem, um coelho, né? Porque o coelho pertence ao nível trófico dos consumidores primários e a raposa ao nível trófico dos consumidores secundários. Então, a linha de raciocínio está correta, mas a resposta não é essa. Quem tem mais energia é uma raposa. Ela é maior. Olha o tamanho da raposa, o tamanho do coelho. Agora, leva isso para a natureza, para a realidade. Você espera que na natureza tenha mais consumidores primários ou mais consumidores secundários? Pensa nisso. Mais consumidores primários, né, Ron? Certo? Então, na somatória dos consumidores primários vai ter uma quantidade de energia maior. Tá ok? Então, eu quero chamar a sua atenção. Não aplique para o indivíduo aquilo que vale para nível trófico. Tá? Uma raposa tem mais energia do que um coelho, ela é maior, mas a quantidade de coelhos é maior que a quantidade de raposas, então na somatória de coelhos tem uma quantidade de energia maior, ok? Então lembra que essa ideia da energia vale para o nível trófico e não para o indivíduo. Uma outra discussão que eu gosto de ter com os alunos e que isso pira o cabeção de vocês, mas é legal, é importante, a gente tem que discutir isso, porque se não sou eu que pergunto, e se for o vestibular, né, e você não passou por essa discussão. Se eu fizesse um bife de 500 gramas de carne de raposa e um bife de 500 gramas de carne de coelho, aonde haveria mais energia? Provavelmente a quantidade de energia seria a mesma. A massa que eu levei em consideração foi a mesma. Eu não fiz um bife de 500 gramas de carne de raposa e um bife de 500 gramas de carne de coelho. 500 gramas de carne deve ter uma quantidade de energia equivalente. Não importa se a carne é de coelho ou se a carne é de raposa. Percebeu? Agora, se eu falasse assim para vocês, imagine um ecossistema, a natureza. Eu vou conseguir fazer mais bifes de carne de coelho ou mais bifes de carne de raposa? Mais bifes de carne de coelho, porque tem mais coelho que raposa. Então, a quantidade total de energia em todos os bifes de coelho é maior do que a quantidade total de energia em todos os bifes de raposa. Ok? Mas não, repito, não aplique essa ideia da quantidade de energia em indivíduo, muito menos em bife, né? Senão, de repente, você vai sair daqui achando que uma folha de alface tem mais energia que um bife. Não tem. O bife tem mais energia porque ele pesa mais que uma folha de alface. Se ele pesa mais, ele tem mais massa. Se ele tem mais massa, certamente ele tem uma quantidade de energia maior. Ok? Essas ideias que a gente passou para vocês é por nível trófico, não é por indivíduo. Até porque a ecologia começa em população. Volta lá no módulo 1. Né? Primeiro nível estudado em ecologia. Primeiro nível de organização ecológica. População, não é indivíduo. Tá bom? Pensa nisso que você vai entender, tenho certeza. Bom, agora como eu falei, nessa parte final da aula, nós vamos tratar das características do fluxo de energia. Por isso que eu faço pirâmides primeiro, né? E na ordem números, biomassa e energia, porque a gente já emenda com as características do fluxo, que é a passagem da energia de um nível trófico para o outro. Depois a gente fala de produtividade, a gente volta um pouquinho a falar de biomassa. Primeira característica do fluxo de energia. Qual é a fonte de energia para todos os seres vivos do planeta Terra? É a luz solar. Ok? Tem muito exercício que fala isso, né? Se é correto ou não dizer que de forma direta ou indireta nós dependemos da luz. É verdade, né? De forma direta, para a produção de algumas vitaminas, né? Para a ativação, por exemplo, da vitamina D. E de forma indireta, a gente depende da luz solar porque é por meio
da luz solar, que a energia, a fonte, a luz solar, ela entra nos seres vivos. Vamos já aproveitar para falar isso para esclarecer melhor o que eu quero dizer. A luz solar é utilizada pelas plantas na fotossíntese, as plantas fazem parte do nível trófico dos produtores e é por meio da fotossíntese que os produtores fabricam matéria orgânica que todos os demais níveis tróficos consomem, né? Então, por exemplo, se você está comendo carne, de certa maneira a energia que está na carne, ela veio da planta, porque o animal geralmente é o boi, que é herbívoro, e a energia da planta veio da luz solar. Por meio da fotossíntese, essa energia luminosa foi convertida em energia química. Então, nós dependemos da luz de maneira indireta, no caso da nossa alimentação, e de maneira direta até, não para obtenção de energia utilizável nas atividades, mas para ativação de algumas vitaminas e tal. O armazenamento. As plantas, elas armazenam a energia luminosa na forma química, ok? E a principal molécula, como é do conhecimento de vocês, é a glicose, correto? Lá na fotossíntese, você tem lá a equação da fotossíntese, gás carbônico mais água, dando glicose mais oxigênio. A energia foi para a glicose. É claro que isso primeiro passa pela forma de ATP, mas isso vocês vão estudar no momento à parte lá na fotossíntese, no setor 141, ok? Então, armazenamento em moléculas orgânicas, na biomassa. Aí, a biomassa é que armazena a energia. As perdas elas ocorrem principalmente nas transferências de nível trófico. Quando a matéria passa de um nível trófico para o outro, nem toda a matéria passa, ocorrem perdas de matéria e ocorrem também, consequentemente, perdas de energia. Para vocês terem uma ideia, fala-se muito no meio científico que a transferência de energia dos produtores para os consumidores primários é da ordem de 10%. Conclusão, a perda de 90%. Né? Daí a gente entender quando alguém diz assim, se os seres humanos fossem mais vegetarianos, mais herbívoros do que carnívoros, ou que a gente consumisse menos carne, nós teríamos muito mais alimento disponível, né? Para pensar. É muita planta, vamos lá, pensar em capim, é muito capim que você precisa para alimentar e produzir uma quantidade, para alimentar o boi e produzir uma quantidade pequena de carne, né? Para pensar nisso, porque nesta transferência de energia há muita perda. Ok? Então esse é o questionamento atual sobre o consumo exagerado de carne em alguns países. O principal problema é esse problema da transferência de energia. Isso também explica por que carne custa mais caro que planta, geralmente, né? Você vai no supermercado, você percebe nitidamente isso. É difícil 1 quilo de um vegetal custar a mesma coisa que 1 quilo de carne. Geralmente o quilo de carne custa mais. Por quê? Porque eu preciso de uma grande quantidade de vegetal para produzir uma pequena quantidade de carne. Notou? Então, se a gente, ao invés de comer a carne, comesse a planta, o produtor, se nós fôssemos consumidores primários, nós teríamos muito mais alimento disponível para os seres humanos. Pensa o tanto de área que é usada para plantar alimento para o gado. E quem come carne é quem tem um poder aquisitivo maior. Percebe o que isso envolve? É bacana, né? A ecologia está nisso, a ecologia explica essas coisas para a gente, né? Então é bacana você entender esses fenômenos. Bom, reaproveitamento da energia não acontece, porque assim, os organismos vão usar a energia que conseguem a partir dos alimentos, da biomassa, e vão realizar atividades, principalmente os consumidores, né? Obviamente. E nessas atividades, a energia química do ATP, ela vai ser convertida numa energia cinética, numa energia mecânica e finalmente numa energia térmica, né? A gente irradia calor, uns mais, outros menos, mas a gente irradia calor. Esse calor não volta para a fonte primária, que é o Sol. É isso que a gente quer dizer com reaproveitamento? Não. A energia é acíclica, né? A matéria já é cíclica. Quando um organismo morre, todos os átomos, elementos químicos desse corpo voltam para a natureza e podem ser reutilizados. Isso não é assim para a energia.
O nosso corpo irradia calor, o corpo de muitos seres vivos irradia calor, uns mais, outros menos, como a gente sabe. Uns não irradiam calor suficiente para manter a temperatura corporal, não importa, mas irradiam alguma forma de energia. E essa energia não volta para a fonte primária, que é o Sol. Se a gente colocasse aqui nessa sequência, né? Produtor, consumidor primário, secundário, terciário, essa cadeia alimentar que você vê aí. E eu pedisse para você representar com uma seta a quantidade de energia e eu colocasse essa seta aqui para vocês e perguntasse, ela representa a quantidade crescente ou decrescente de energia? Decrescente, né? Aqui nós temos um fluxo unidirecional e decrescente de energia. A energia então segue um caminho único, ela sai do Sol, entra nos ecossistemas pelos produtores, passa aos consumidores primários, secundários, terciários, quaternários, todos os níveis tróficos, decompositores, vai sendo perdida na forma de calor e não retorna para a fonte primária, que é o Sol. Ô Rom, mas Lavoisier, eu já ouvi falar de Lavoisier. Lavoisier falou que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E aí você está falando que a energia é perdida, não é reaproveitada e tal. Então, não está conflitando com Lavoisier? Não, não está conflitando. O fato de a gente falar que a energia não volta para o Sol não significa que essa energia deixou de existir. Essa energia perdida na forma de calor continua no universo. Teoricamente, os físicos eles teorizam que a quantidade de energia de matéria no universo é constante. Portanto, essa energia está aí, ela só não está sendo reincorporada ao Sol. O que permite a gente deduzir que o Sol um dia vai apagar, concorda? Se ele está irradiando calor, irradiando calor, irradiando calor, essa energia luminosa, está irradiando energia luminosa, perdão. Tá? Se ele está irradiando essa energia luminosa, que por aqui se transforma em calor e não retorna para o mesmo astro, para o Sol, então quer dizer que um dia ele vai se apagar. E a vida, como nós a conhecemos, se extinguirá, porque todos os seres vivos atualmente dependem dessa energia luminosa de maneira direta ou indireta. Ok? Entendido? Então essas são as características do fluxo de energia. E para a gente finalizar a nossa aula, nós vamos tratar agora da produtividade primária, ok? Então vamos lá, produtividade primária. Produtividade, no caso aqui primária, a gente vai diferenciar em bruta e líquida. Primeiro vamos entender o termo produtividade. Produtividade é aquilo que é produzido de biomassa num determinado nível trófico, tá? Quando ela é primária é porque ela se refere aos produtores. Então, todos os níveis tróficos produzem. Todos os níveis tróficos têm produtividade. A primária é dos produtores. Toda a biomassa fabricada pelos produtores é a chamada produtividade primária bruta. Em outras palavras, quantidade de energia convertida em biomassa pelos produtores. Ok? Isso porque eu estou me referindo à produtividade primária. Tá bom? Produtividade primária dos produtores. Bruta, toda a biomassa produzida. Aí a pergunta é a seguinte: toda essa biomassa produzida pelos produtores, produtividade primária, estará disponível para os consumidores primários? Resposta: não, porque parte desta biomassa é consumida pelo próprio produtor, restando então para os consumidores primários a chamada produtividade primária líquida. Perceberam? A produtividade primária líquida é o que sobra, tirando aquilo que os próprios produtores utilizam, ok? É a quantidade de energia disponível para os consumidores primários. A gente pode então equacionar a produtividade da seguinte maneira: a ppl, a produção líquida, é tudo aquilo que foi produzido, é a produção bruta, menos aquilo que foi consumido pelos produtores, pelo nível trófico. Como que é esse consumo? O consumo de matéria para obtenção de energia é por meio da respiração. É claro que você pode falar assim, mas não pode ser a fermentação? Pode ser a fermentação, mas o processo mais comum é a respiração, ok? A respiração celular aeróbica. Conclusão. Tudo que um nível trófico produz, vamos considerar o primeiro nível trófico, que são os produtores. Tudo que o nível trófico dos produtores produz de biomassa é o que nós chamamos de produtividade primária bruta.
ok? Pois bem, agora, se você tirar o que o próprio nível trófico consome na sua sobrevivência, que é o R, que é a respiração, sobra essa barrinha verde clarinha, né? Você viu que a cor mudou, que é a produtividade primária líquida. O que a gente nota com essa equação ou com esse esquema, né? Com essa barrinha que você vê nas cores verde e amarela? Que o que tem de um nível trófico disponível para o outro é sempre menor, porque o nível trófico sempre vai consumir parte da energia que obteve do nível trófico anterior. Até os produtores, porque os produtores eles incorporam lá uma certa quantidade de energia luminosa na sua biomassa, mas não é toda essa energia luminosa que foi incorporada na biomassa dos produtores que vai passar para os consumidores primários, porque parte dessa energia é usada pelos próprios produtores, porque eles também vivem, ok? Eles precisam de energia para viver. Vamos ver um diagrama que mostra isso para vocês nos demais níveis tróficos. Vamos ver se fica claro o que eu quero mostrar aqui. Vejam, ó. Vamos imaginar que essa seta voltada para cima represente a quantidade de energia. Vamos considerar agora o nível dos produtores, ok? Os produtores, eles têm uma certa produtividade bruta. Agora, tudo isso vai estar disponível para os consumidores primários? Não, porque parte dessa energia que foi incorporada vai ser consumida pelo próprio produtor, restando aos consumidores primários a PPL. Percebe que a PPB é maior que a PPL? Ou então que a PPL é menor que a PPB? Aí, quando os consumidores primários incorporarem isso que está disponível, a pergunta aqui é a seguinte: tudo que foi incorporado vai ser considerado PSB? Olha por que não. Por que a PPL não é igual a PSB? Mas para aí, o que é a PSB? A PSB é a produtividade dos consumidores primários, chamada secundária. Lembra que eu falei? Sempre o primário é o primeiro nível trófico, o secundário é o segundo nível trófico, que é o nível trófico dos consumidores primários. Então vejam, tudo que está disponível, os consumidores primários podem comer, porém, parte do que eles comem, eles defecam. Então note, a PPL não é igual a PSB. A PSB, a produtividade secundária bruta, é menor do que a produtividade primária líquida. E por que isso é grave? Grave no sentido de transferência de energia. Porque parte do que os consumidores primários incorporaram, que é a PSB, eles vão gastar para eles mesmos. E aí vai sobrar para os consumidores secundários. Quer ver? Ó, suponha que o consumidor secundário seja o homem, o consumidor primário seja o boi. Você percebeu o quanto de energia foi perdido aí? A planta, o capim, incorporou uma certa quantidade de energia, mas nem toda a energia foi transferida para o boi, porque parte dessa energia o próprio capim gastou. Do que o boi comeu de capim, grande parte ele defecou, não incorporou nele, ele perdeu e não vai chegar em nós. E ainda, do que o boi conseguiu efetivamente incorporar, que é a PSB, parte ele vai gastar para ele viver. E aí entra uma questão, quer ver? Ó, que bacana isso? Para você entender por que a criação em confinamento, a criação do gado confinado tem uma produtividade maior. Para pensar. Se o gado está confinado, ele não se desloca, ele não se movimenta, consequentemente ele gasta menos energia. Olha para esse gráfico. Se o R do gado é menor, a PSL é maior. E a PSL é o que está disponível para nós, que somos, no caso, consumidores secundários. Perceberam? E assim vai, né? Os consumidores secundários podem incorporar, podem comer toda a produtividade secundária líquida, mas tudo isso vai virar produtividade terciária bruta? Não, porque parte do que nós comemos nós também defecamos, não aproveitamos. Aí do que a gente come como consumidor secundário, tudo estaria disponível para um eventual predador nosso? Não, porque parte disso nós gastaríamos na nossa sobrevivência, na respiração, restando a um eventual predador a produtividade terciária líquida. Entenderam? Então, a cada nível trófico, a quantidade de energia vai diminuindo. E eu afirmo a vocês que esse esquema que eu fiz não representa a realidade. Esse R é muito maior do que o que vocês estão vendo. Tá? O tamanho desse R é maior. Eu fiz ele pequenininho assim, para chegar lá no último degrauzinho e ter espaço para escrever PTL, tá entendendo?
Porque se a gente fosse colocar a realidade, esse PTL seria bem menor. Tá? É por isso que nós falamos para vocês nas aulas de ecologia, geralmente nos ecossistemas as cadeias alimentares não têm tantos níveis tróficos, porque a quantidade de energia diminui a cada nível trófico. Tá? Só que sem querer complicar, mas é importante dizer isso para vocês. Isso não significa que um indivíduo de um nível trófico lá do final tem necessariamente menos energia no corpo dele do que o indivíduo do nível trófico lá do começo. Ok? É isso que vocês têm que entender. Tá joia? Vamos supor lá uma onça, ela está no final da cadeia e um coelho vai estar no começo. Não é porque a onça está no final da cadeia que essa onça tem menos energia do que o coelho. Mas a análise não é essa. A análise é por nível trófico. O nível trófico ao qual a onça pertence tem uma quantidade de energia menor do que o nível trófico ao qual o coelho pertence, porque ele está mais perto dos produtores. A energia ela sempre decai por nível trófico, não esquece, tá bom? E a gente finaliza passando aqui para vocês a tarefinha do módulo 3. Então não deixem de fazer a leitura da teoria, lá das páginas 336 a 339. Façam a leitura com atenção, não precisa se ater a detalhes, mas tenham a sensação de que leram. Isso é muito importante para vocês. Façam os exercícios de aplicação, que eu deixo aqui o gabarito para vocês. Os exercícios extras, vocês sabem que o gabarito está na apostila. E eu sugiro sempre que vocês façam os exercícios propostos da lista que você se enquadra, né? A branca, amarela, roxa ou foco Enem. Tá joia, pessoal? Então por hoje é isso. Aula de pirâmides, fluxo de energia e produtividade. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro. Valeu, tchau!